Cerca de 70 quilômetros ao sudeste de Pérgamo, localizada em um extenso vale com direção norte-sul, que ligava os vales dos rios Hermus, hoje chamado Gedis, e Caicus, hoje chamado Baquir, encontrava-se a cidade de Tiatira. Cercada por uma área agrícola fértil, nas proximidades do rio Lico, ela estava estrategicamente posicionada no entroncamento de 3 importantes rodovias que conectavam as cidades de Pérgamo, Esmirna e Sardes. Embora Tiatira não tivesse características de uma fortaleza natural, sendo rodeada por colinas suaves, ela desempenhou um papel estratégico nos tempos da dinastia Seleucida. Foi fundada como uma colônia grega por Seleuco Nicator, um dos generais de Alexandre, o Grande. Com a morte de Alexandre no ano 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais e Seleuco estabeleceu Tiatira como uma cidade de fronteira para proteger o Império Seleucida contra as incursões dos habitantes de Pérgamo, que contavam com o apoio do poder romano. Seleuco batizou a cidade em homenagem à sua filha. Após a derrota de Seleuco pelos romanos na Batalha de Magnésia, no ano 190 a.C., Tiatira foi incorporada à província romana da Ásia e perdeu sua relevância estratégica. Sua importância militar tornou-se apenas uma memória, mas uma memória que ainda era celebrada. As moedas da cidade estampavam a esfinge do deus Sol Tirimos, uma forma local do deus Apolo, representado como um guerreiro empunhando um machado de batalha de 2 gumes, símbolo de poder militar. É nesse contexto que o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Tiatira como o Filho de Deus, com olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 18. A promessa ao vencedor de ter autoridade sobre as nações, Apocalipse capítulo 2, versículo 26, ressoa como uma contraposição direta ao que Tiatira havia perdido em termos militares. O seu deus guerreiro agora era apenas parte da mitologia, mas Cristo era para os fiéis uma gloriosa realidade. Tiatira era uma cidade que reconhecia todo o panteão de deuses e deusas do paganismo, incluindo a adoração ao imperador romano. No entanto, não há evidências de que essas religiões tenham causado problemas diretos para a igreja local. As escavações arqueológicas revelaram a existência de uma expressiva comunidade judaica em Tiatira, como seria esperado em um centro comercial de sua magnitude. Curiosamente, os judeus de Tiatira não demonstraram a mesma hostilidade para com os cristãos como ocorria em Esmirna. Parece que havia pouca perseguição direta aos seguidores de Cristo nesta cidade. Muitas moedas da cidade trazem a imagem de uma mulher com muralhas sobre a cabeça, representando Tiatira. Isso sugere uma combinação simbólica de feminilidade e fortaleza. Alguns estudiosos interpretam essa figura feminina como uma referência a Semíramis, rainha da Babilônia, insinuando que a força de Tiatira remontava a uma figura feminina antiga e poderosa. O aspecto mais marcante de Tiatira neste período, no entanto, não era sua história militar ou suas crenças religiosas, mas sim sua prosperidade econômica. Suas terras férteis proporcionavam uma variedade de produtos agrícolas para exportação e supriam matéria-prima para diversas indústrias. A localização geográfica privilegiada, em meio a rotas comerciais importantes, tornava a cidade um centro estratégico de negócios. Uma das indústrias mais reconhecidas da cidade era a produção de tintura púrpura, provavelmente com tonalidade mais próxima do escarlate, extraída da raiz da garança, planta comum na região. Algumas fontes indicam que essa tintura também podia ser obtida do molusco murex, encontrado no rio Lico. Lídia, mencionada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 14 e 15, era vendedora de púrpura e provavelmente representava uma firma de Tiatira que comercializava seus produtos na Europa. Tiatira era conhecida por suas associações de trabalhadores que envolviam praticamente todas as categorias: oleiros, tintureiros, curtidores, padeiros, metalúrgicos,
tecelões, artífices em bronze, comerciantes de escravos, trabalhadores do couro e outros. Ser membro dessas associações era essencial para quem desejava exercer sua profissão. A recusa em participar significava exclusão econômica. Estas associações eram fortemente organizadas, com controle rígido, regras disciplinares e contribuições obrigatórias. Além disso, atuavam como verdadeiras corporações, com propriedades, empréstimos e defesa dos interesses dos membros. Eram, de fato, os sindicatos daquele tempo. No entanto, cada uma dessas associações possuía um deus pagão como patrono. Seus edifícios eram consagrados a essas divindades, suas reuniões iniciavam com homenagens aos deuses, e as festividades envolviam libações, alimentos oferecidos a ídolos e, frequentemente, práticas imorais. A imoralidade era não apenas permitida, mas incentivada como parte dos rituais. A presença nesses encontros era obrigatória, o que inevitavelmente colocava os crentes em confronto direto com essas práticas pagãs. A mensagem do Senhor Jesus à igreja de Tiatira aborda exatamente esse conflito espiritual e moral. O Novo Testamento não registra como a igreja foi estabelecida em Tiatira. Também não há tradição que nos esclareça isso. É possível que alguns tenham ouvido o Evangelho durante a prolongada permanência do apóstolo Paulo na Ásia, como lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10. Também é plausível que Epáfras, mencionado em Colossenses capítulo 4, versículo 12, ou Arquipo, mencionado em Colossenses capítulo 4, versículo 17, tenham pregado ali. Ainda que não tenhamos confirmação, é razoável supor que Lídia, após sua conversão, tenha retornado à sua cidade natal, levando consigo o Evangelho. É notável o papel que as mulheres desempenharam na história de Tiatira. Na fundação da cidade, com a filha de Seleuco Nicator, na possível propagação do Evangelho, com Lídia, e, lamentavelmente, na corrupção da fé, com a figura de Jezabel mencionada em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Cada uma delas representa um aspecto marcante da vida espiritual daquela cidade. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo fala com a igreja localizada na cidade de Tiatira, uma importante cidade comercial da época. Ele se dirige a ela com as mesmas palavras introdutórias que utilizou para as igrejas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. No entanto, a maneira como ele se apresenta à igreja de Tiatira é marcada por uma revelação tripla que destaca atributos divinos: onipresença, onisciência e onipotência. Primeiramente, ele se identifica como o Filho de Deus. Enquanto o Deus Sol era reverenciado pelos habitantes da cidade, o Senhor Jesus se apresenta com um título que o distingue completamente de qualquer divindade pagã. Essa é a única vez que esse título aparece nas cartas às igrejas. Lembra a confissão de Simão Pedro, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 18. Também recorda o momento em que o Senhor foi confrontado pelos líderes religiosos de Israel em Mateus, capítulo 26, versículo 63, bem como a confirmação celestial de sua identidade divina, como registrado na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 4. Além disso, aponta para o Salmo 2, versículo 7, onde é dito: Tu és meu filho, hoje te gerei. No versículo 26 de Apocalipse, capítulo 2, esse salmo é novamente lembrado com a promessa de que o vencedor compartilhará do governo com o Filho de Deus na terra. Este título é uma afirmação clara de sua onipresença e de sua posição única. Em segundo lugar, o texto menciona que ele tem os olhos como chama de fogo. Esta expressão vem da visão que João teve de Cristo no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, versículo 14. Ela é retomada também no capítulo 19, versículo 12, quando Cristo é descrito como o vencedor que volta à terra. Esses olhos simbolizam um olhar penetrante, incandescente,
que tudo discerne e diante do qual nada pode se esconder. Isso revela sua onisciência. Em Tiatira, onde havia muitas práticas ocultas e compromissos questionáveis, esses olhos representam um aviso solene. Cristo vê tudo e nada escapa do seu conhecimento. Em terceiro lugar, ele é descrito como aquele que tem os pés semelhantes ao latão reluzente. Essa descrição também está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. O termo latão reluzente refere-se a um metal purificado e brilhante, que reflete uma luz intensa, como se ainda estivesse na fornalha. O comentarista Henry Barclay Sweet descreveu esses pés como brilhando como se o metal ainda estivesse na fornalha. Em Tiatira, onde havia uma indústria metalúrgica, os moradores compreendiam bem a imagem. O metal simboliza pureza e força. Quando usado para descrever os pés de Cristo, comunica firmeza e juízo. Ele está pronto para esmagar toda forma de oposição com absoluta justiça. Isso revela sua onipotência. No versículo 19, o olhar penetrante do Senhor se volta para as obras da igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras. 6 aspectos são destacados por ele: amor, serviço, fé, perseverança e, novamente, obras. A estrutura da frase pode ser entendida como uma progressão ascendente, culminando em um retorno às obras, agora com maior intensidade. A tradução mais clara seria: as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O amor mencionado aqui é o resultado direto da ação do Espírito Santo no coração do crente, como ensina a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A fé, por sua vez, é vista como a disposição para crer e obedecer à palavra de Deus. Essa combinação de amor e fé gera serviço voluntário, visando o bem-estar dos outros, seja em aspectos materiais ou espirituais. O Novo Testamento apresenta vários exemplos dessa atuação. Romanos, capítulo 15, versículo 8, Gálatas, capítulo 2, versículo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 2, Romanos, capítulo 15, versículos 25 e 31, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 15, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e capítulo 9, versículo 1, e Hebreus, capítulo 6, versículo 10. O serviço evidenciado em Tiatira era sacrificial, dedicado às necessidades dos outros. A fé firmada nas promessas de Deus impulsionava a perseverança em meio às dificuldades. Essa perseverança, ou paciência, demonstra a firmeza do caráter cristão, que permanece constante mesmo diante de oposições. O Senhor conclui dizendo: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Isso mostra progresso espiritual. Em contraste com o esfriamento que é comum em muitas experiências cristãs, a igreja de Tiatira estava crescendo em dedicação, amor e atividade. Há um progresso visível, seja em quantidade ou qualidade. E esse testemunho positivo vem do próprio Senhor Jesus Cristo, o que torna esse elogio ainda mais precioso. Passemos para o versículo 20. A aprovação cordial feita por Jesus Cristo à igreja de Tiatira é seguida por uma censura solene. O mas, traduzido como porém, em versões como a Almeida Revista e Atualizada e a versão brasileira, é uma adversativa forte. Alguns manuscritos mais antigos, que contam com o apoio da crítica textual conservadora, omitem as palavras algumas poucas coisas, que aparecem em algumas traduções e parecem ter sido copiadas do versículo 14. Essa omissão torna a censura ainda mais direta. O Senhor Jesus tinha uma única coisa contra essa igreja: que toleras Jezabel. O que está sendo condenado não é apenas o ensino de Jezabel, mas o fato de que sua presença era permitida na comunhão da igreja. A gramática do texto grego e a ordem das palavras
apontam que a reprovação do Senhor se dirige tanto ao seu ensino como à sua permanência ativa no meio do povo. Se a igreja tivesse julgado sua presença, tanto o ensino quanto a sedução cessariam imediatamente. Isso é ainda mais grave do que o que ocorreu em Pérgamo, onde a mera presença de falsos ensinadores é descrita pela palavra tens. Aqui, a palavra usada é toleras, que implica não só permissão, mas aceitação. A igreja parecia até apreciar essa mulher. Será que se orgulhavam de ter alguém tão talentosa entre eles? As palavras do Senhor deixam margem para pensar que sim. Não há dúvida de que se trata de uma mulher específica e identificável. As palavras empregadas exigem isso. Ela afirmava ser profetisa, e a distinção entre ela, seus parceiros, versículo 22, e seus filhos, versículo 23, indicam que estamos lidando com uma pessoa real. A linguagem empregada não sugere qualquer simbolismo. Alguns comentaristas do século XIX, que já adotavam a ideia de que o anjo da igreja era o pastor ou presbítero, se apoiam na duvidosa inclusão do pronome teu no versículo 20, traduzindo como tua mulher Jezabel. Essa leitura deve ser rejeitada, tanto pelo escasso apoio dos manuscritos antigos, quanto pela própria exegese do texto, que não favorece essa interpretação. A interpretação mais clara é a de que o Senhor Jesus está falando de uma mulher real em Tiatira, alguém de grande intelecto, personalidade forte e liderança, que achou as restrições bíblicas ao seu papel muito limitadoras e assumiu para si a função de mestra na igreja. Para legitimar suas pretensões, ela se apresentava como profetisa. O Novo Testamento permite o uso da palavra profetisa para alguém que fala da parte de Deus, como no caso das filhas de Filipe em Atos capítulo 21, versículo 9. Mas o conteúdo do ensino dessa mulher e seus efeitos são descritos por Jesus Cristo através do nome que ele lhe dá, Jezabel. É improvável que este fosse o seu nome verdadeiro, mas os cristãos da época a identificariam facilmente. O nome que o Senhor lhe atribui é um julgamento sobre seu caráter e influência. Assim como a Jezabel do Antigo Testamento corrompeu Israel, esta mulher fazia o mesmo com a igreja. A Jezabel do Antigo Testamento era filha de Etbaal, rei de Sidom. Esse rei havia tomado o trono por meio de assassinato e o manteve com violência. Sua filha aprendeu bem essas práticas e, ao se casar com Acabe, rei de Israel, trouxe consigo o assassinato e a idolatria. Ela promoveu um culto sincrético que combinava a adoração ao Senhor com o culto a Baal e Astarote, o que envolvia imoralidade profunda. O juízo de Deus foi severo, 3 anos e meio de fome. Deus enviou o profeta Elias em um esforço para restaurar o povo. A história da vinha de Nabote, em 1º livro dos Reis, capítulo 21, mostra bem o caráter de Jezabel. Ela tramou falsas acusações e promoveu assassinato para satisfazer sua ganância. Ela perseguiu os profetas do Senhor e tentou matar Elias. Seu fim foi igualmente trágico, como predito por Elias. Os cães comeram sua carne no campo de Jezreel, conforme registrado em 2º livro dos Reis, capítulo 9, versículos 30 a 37. Nenhum túmulo ou memória honrosa foi deixado para ela. Assim como aquela rainha ímpia, esta mulher de Tiatira exercia uma influência destrutiva na igreja. Reivindicando a autoridade espiritual, dizia-se profetisa. No Novo Testamento, o único outro uso desse título é em relação a Ana, em Lucas, capítulo 2, versículo 36, cujo ministério consistia em reconhecer o Messias. Ana pertencia a uma ordem de profetas do Antigo Testamento. Jezabel, por sua vez, se apresentava como uma profetisa do Novo Testamento, segundo o padrão de Efésios, capítulo 4, versículo 11, e de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Mas as palavras que se diz profetiza, ou que se chama a si mesma, indicam claramente que sua nomeação era própria. Ela era uma falsa profetisa
como descrito em 2ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Alegando revelações especiais de Deus, exercia um ministério que corrompia e destruía. O mais grave para o Senhor Jesus era que a igreja estava permitindo sua presença. A forma verbal indica que no momento em que Cristo falava, ela ainda estava ativa em suas ações perversas. Uma liderança fraca, como a de Acabe, estava permitindo que essa mulher ocupasse um papel que o ensino apostólico proibia claramente, conforme registrado na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. A perversidade do ensino era ainda mais séria porque desviava crentes sinceros. A palavra grega plana, traduzida como seduzir, é melhor compreendida como enganar, como vemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e capítulo 18, versículo 23. Esse verbo também é usado para Satanás em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Jezabel era uma agente de Satanás, e os crentes que ela estava enganando são chamados por Cristo de meus servos, indicando a seriedade do caso. A cidade de Tiatira era conhecida por suas associações comerciais, muitas das quais envolviam práticas idolátricas e imorais. É provável que o ensino de Jezabel visasse justamente dissolver a separação dos cristãos dessas práticas. Ela argumentava, com lógica aparente, que os ídolos nada são, como Paulo afirma em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, e que, portanto, não havia problema em participar de festas com alimentos sacrificados aos ídolos, ou até mesmo das imoralidades associadas a esses eventos. Essa doutrina parecia oferecer uma solução prática para os crentes que sofriam por se recusar a participar dessas associações. O resultado foi que alguns já estavam se prostituindo e comendo alimentos sacrificados a ídolos. No versículo 21, o Senhor Jesus revela que já havia dado a Jezabel tempo para se arrepender. Como isso foi feito, não sabemos. Talvez através do apóstolo João, como no caso de Diótrefes, mencionado em 3ª Carta de João, versículo 10. A palavra grega cronos indica que houve um período concedido por Cristo, mas ela se recusava a se arrepender. O tempo presente do verbo telei indica que no momento da mensagem ela ainda resistia ao arrependimento. O termo fornicação, nesse versículo, pode se referir tanto à imoralidade literal quanto à espiritual, como ocorre no Antigo Testamento em Jeremias, capítulo 3, versículo 6, Ezequiel, capítulo 23, versículo 19, e Oséias, capítulo 9, versículo 1. É possível que ambas as formas estejam presentes. Nos versículos 22 e 23, Cristo anuncia um julgamento triplo contra Jezabel, contra seus parceiros e contra seus filhos. A ação será visível e inequívoca, introduzida pelo termo eis, indicando algo que deve ser atentamente observado. O juízo começa com Jezabel. O que foi para ela um leito de prazeres se tornará um leito de sofrimento. Seus parceiros enfrentarão grande tribulação, com uma possibilidade de arrependimento. A palavra adultério é usada aqui, indicando tanto o sentido físico quanto espiritual, conforme Tiago capítulo 4, versículo 4. Quanto aos filhos, pode-se entender como filhos literais ou discípulos espirituais formados sob sua influência. O termo matarei com morte sugere uma praga, pois a palavra grega thanatos é frequentemente usada para pestilência na Septuaginta, como em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Essa morte é juízo divino. O objetivo de tudo isso é mostrar às igrejas da Ásia que o Senhor Jesus é onisciente. A expressão sonda os rins e os corações é uma citação direta de Jeremias capítulo 17, versículo 10. Rins representam as afeições mais íntimas e coração refere-se às intenções e pensamentos. O Senhor vê além das ações e discerne os motivos. Jezabel, seus amantes e seus filhos não podem se esconder daquele cujos olhos são como chama de fogo.
Por fim, ele promete: eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O uso do plural vós inclui todos os crentes e cada um destaca a responsabilidade individual. A escolha é clara: seguir os caminhos de Jezabel ou se separar deles. A recompensa será dada por Cristo no tribunal mencionado em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O comportamento de agora terá consequências eternas. Nos versículos 24 e 25 do capítulo 2 do livro do Apocalipse, a palavra mas marca uma transição importante. Até aqui, o Senhor Jesus estava se dirigindo à igreja de Tiatira como um todo. Agora, ele volta-se para um grupo distinto dentro dela. Pela primeira vez nas mensagens às igrejas da Ásia, parece que a maioria iria ignorar o apelo de Cristo. Por isso, ele fala diretamente aos fiéis, os que permaneciam leais a ele. São identificados como os restantes, e todos quantos não têm esta doutrina. A segunda expressão reforça e amplia a primeira, indicando que há apenas um grupo remanescente, separado da corrupção que se espalhava. A ausência da conjunção e, em versões como a Almeida Revista e Atualizada e a versão brasileira, com base em manuscritos confiáveis, confirma que ambas as expressões apontam para o mesmo grupo. A palavra restantes poderia ser traduzida como remanescente, indicando aqueles que não haviam sido contaminados pelo ensino de Jezabel. A ideia de remanescente, embora muitas vezes associada à minoria, não necessariamente implica em número reduzido, como vemos na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde os vivos por ocasião da vinda do Senhor não são chamados de minoria. Contudo, sugere que a corrente dominante na igreja de Tiatira estava contra os cristãos fiéis. O ensino de Jezabel é caracterizado pela expressão as profundezas de Satanás. Esta frase deve ser entendida à semelhança de outras expressões presentes nas cartas às igrejas, como sinagoga de Satanás, no versículo 9 de Apocalipse, capítulo 2, direcionado à igreja em Esmirna, e trono de Satanás, no versículo 13 do mesmo capítulo, dirigido à igreja em Pérgamo. Em Esmirna, Satanás instiga a perseguição através da oposição dos judeus. Em Pérgamo, a tentação era ceder à conveniência política. Já em Tiatira, a arma de Satanás era a corrupção espiritual, a mistura do santo com o profano. A forma mais literal da expressão, as coisas profundas de Satanás, como encontramos em versões como a Almeida Revista e Atualizada, contrasta com as coisas profundas de Deus, mencionadas na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Essas últimas são reveladas pelo Espírito Santo aos crentes, ao passo que as de Satanás, segundo o contexto, eram apresentadas como um conhecimento oculto e elitista, acessível apenas a alguns privilegiados. Essa ideia se aproxima das doutrinas gnósticas, que exaltavam um conhecimento secreto como evidência de espiritualidade superior. É possível que esse ensino incluísse até uma alegada moralidade superior, que dizia obedecer a uma lei acima da ensinada por Cristo. O uso do verbo grego ginosko, frequentemente utilizado pelos mestres gnósticos, sugere que tais ensinamentos estavam vinculados a experiências místicas ou estáticas. Porém, o tempo verbal no auristo indica que os fiéis não participavam, nem desejavam qualquer envolvimento com tais práticas. O Senhor Jesus deixa claro que por trás de algo aparentemente inofensivo, como participar dos banquetes das guildas comerciais, havia a abertura para o domínio espiritual de Satanás. Essa prática guardava semelhanças com os rituais da antiga Babilônia e os mistérios de iniciação pagã. A expressão, como dizem, levanta uma questão interpretativa. Henry Alford, com apoio considerável, entende que estas palavras iniciam uma nova declaração de Cristo, desconectada da frase anterior. Com base nisso, o pronome
Eles se referiria aos apóstolos, e o Senhor estaria ecoando as palavras do Concílio de Jerusalém, registradas em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor maior encargo senão estas coisas necessárias. Esta explicação justificaria o uso da palavra carga neste contexto. Ainda que esta interpretação seja atraente, parece estranho que, diante de uma situação tão solene, o Senhor apenas reafirme um decreto apostólico anterior. Outra possibilidade é que a frase "como dizem" tenha sido usada pelos próprios falsos mestres, que defendiam seu ensino como o verdadeiro caminho para alcançar uma espiritualidade superior. Alegavam que, ao participar das festividades comerciais, muitas vezes regadas à idolatria e imoralidade, o crente estaria demonstrando domínio sobre tais coisas, evidenciando força espiritual. Permanecer separado dessas atividades seria, segundo eles, uma fraqueza. Embora este argumento seja típico da mentalidade gnóstica, é difícil crer que tais ensinos fossem apresentados de maneira tão explícita por pessoas que afirmavam seguir a Cristo. Por isso, a interpretação mais segura é entender que o próprio Senhor Jesus está reconhecendo que os fiéis em Tiatira haviam discernido o caráter maligno daquele ensino. Eles mesmos já o haviam identificado como algo satânico, e Cristo confirma esse discernimento, incentivando-os a continuar separados. Enquanto ele promete juízo à mulher Jezabel, eis que a prostro numa cama. Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Cristo oferece graça aos fiéis. Outra carga não jogarei sobre vós. O mesmo verbo grego no tempo presente é usado tanto para o juízo quanto para a promessa. Isso indica que os crentes fiéis já carregavam uma responsabilidade, a de manter-se separados e firmes, e o Senhor não aumentaria esse fardo. O que ele espera é que continuem fazendo o que já estavam fazendo. A expressão "o que tendes" refere-se às qualidades que o Senhor já havia elogiado neles, como o serviço mencionado no versículo 19 e o discernimento espiritual do versículo 24. Cristo não exige nada novo, basta que continuem fiéis. O imperativo aoristo do verbo reter pode ser entendido como um chamado urgente. Segure firme, de uma vez por todas. Frederick Hort traduziu como: de uma vez por todas, segure firme o que vos foi ensinado. Isso pode sugerir uma possível fraqueza atual, mas também pode simplesmente apontar para um estilo de vida de perseverança até a volta do Senhor. É aqui que, pela primeira vez nas mensagens às igrejas, o Senhor apresenta a promessa de sua vinda para buscar a igreja. Nas igrejas de Éfeso, versículo 4, e Pérgamo, versículo 16, ele já havia mencionado sua vinda, mas nesses casos tratava-se de uma visitação em juízo. Nessas ocasiões, o verbo grego usado é erchomai, que enfatiza a ação. Agora, o verbo utilizado grego é reco, que destaca a chegada de uma pessoa. John Newbery traduziu: até que eu chegue. Para os fiéis de Tiatira, que enfrentavam intensa pressão espiritual e doutrinária, essa promessa da iminente chegada do Salvador era motivo de grande encorajamento. Nos versículos 26 ao 28 do capítulo 2 do livro de Apocalipse, ocorre uma mudança significativa na estrutura da mensagem dirigida à igreja em Tiatira. Pela primeira vez, a ordem entre a promessa ao vencedor e o chamado àqueles que têm ouvidos para ouvir é invertida. Nas mensagens às 4 últimas igrejas, o apelo àqueles que têm ouvidos para ouvir passa a ser a palavra final de Jesus Cristo. E é justamente nessa mensagem à igreja em Tiatira que, pela primeira vez, o remanescente fiel é mencionado. Essa inversão na ordem pode ser vista como um indicativo da crescente deterioração da condição espiritual da igreja, visível como um todo. O Senhor Jesus parece pressupor que os ouvintes sensíveis à sua voz estariam em número reduzido.
A exortação do versículo 25, retende o que tendes até que eu venha, é imediatamente seguida pela promessa ao vencedor, reforçando a ideia de que o encorajamento divino visa fortalecer os poucos que permanecem fiéis. Essa ligação é acentuada pela conjunção e, única entre as 7 cartas, que conecta a promessa à exortação anterior. O vencedor é identificado como aquele que guarda, até o fim, as obras do Senhor Jesus. Como já mencionado no versículo 7, o termo vencedor descreve aquilo que se espera de todo verdadeiro cristão e o que todo cristão fiel será. Naquelas circunstâncias espirituais de Tiatira, o cristão fiel guardaria o que o Senhor Jesus chama de as minhas obras, conforme o versículo 23. Enquanto guardar as minhas palavras, como visto em João capítulo 14, versículo 23, é uma figura da obediência. Guardar as minhas obras aponta para a prática daquilo que é realizado em conformidade com a vontade dele. As obras mencionadas pertencem a Cristo, o que implica que o cristão é apenas um servo, um instrumento. A obediência evidente leva à separação do mal e conduz ao serviço que o Senhor Jesus reconhece e aprova. A expressão até o fim marca o alvo do testemunho cristão nesta era, um fim que será alcançado na vinda do Senhor. A promessa ao vencedor é dupla, como evidencia a repetição da expressão eu lhe darei. Primeiro, eu lhe darei poder sobre as nações, conforme o versículo 26. O termo grego usado para poder é exousia, indicando autoridade real. O vencedor reinará com o Senhor Jesus no reino messiânico. As expressões até que eu venha e até o fim reforçam a expectativa da vinda dele. A promessa se projeta além desse evento, revelando que o galardão pela fidelidade será o privilégio de reinar com Cristo durante o milênio, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Esse reino é o mesmo que é prefigurado nas palavras do Salmo, capítulo 2, versículos 8 e 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. O paralelismo hebraico sugere que esmigalhar e despedaçar são duas expressões que descrevem um mesmo ato de juízo. Essa cena se conecta com Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, quando o Senhor Jesus retorna para estabelecer seu reino, e os poderes das nações são quebrados no grande dia do Deus Todo-Poderoso, como descrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Embora o verbo grego poimaino, traduzido como governar, possa ser entendido também como apacentar como um pastor, especialmente em Mateus capítulo 2, versículo 6, e nas exortações aos líderes cristãos em Atos capítulo 20, versículo 28, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Neste contexto específico, ele assume um sentido mais severo de exercer juízo e destruição sobre os inimigos de Deus. O cetro de ferro é o símbolo do governo inflexível de Cristo sobre os opositores, e os vasos de barro representam a fragilidade das nações diante do seu poder. Diferentemente das autoridades humanas, que conquistam poder por meio da força ou usurpação, o Senhor Jesus recebeu seu direito ao reino da parte do Pai. O tempo perfeito do verbo recebi indica que, embora ele ainda não tenha assumido externamente o governo, a autoridade já lhe pertence desde sua ressurreição e ascensão, conforme o Salmo capítulo 2, versículos 6 a 9. Quando chegar o momento, ele exercerá plenamente esse direito, e os vencedores da era da Igreja compartilharão com ele desse governo, como está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 14. A segunda parte da promessa está no versículo 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esse símbolo pode ser visto de duas maneiras. Primeiramente, como um emblema de soberania messiânica, à luz da profecia de Balaão, em Números capítulo 24, versículo 17. Uma estrela procederá de Jacó,
Isso também se relacionaria à promessa de glória no reino. Os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente, como diz Daniel, capítulo 12, versículo 3. No entanto, dentro do contexto do livro de Apocalipse, parece mais adequado entender essa estrela como uma referência ao próprio Cristo. No capítulo 22, versículo 16, o Senhor Jesus declara: Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Assim, ele promete aos vencedores não apenas uma bênção, mas uma comunhão especial com ele mesmo. A estrela da manhã surge antes do amanhecer, indicando a esperança antecipada do crente pela vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Os fiéis de Tiatira, oprimidos e perseguidos, são encorajados a fixar os olhos naquilo que está por vir, a aurora da era vindoura. Para os que amam o Senhor, ele será o sol da justiça, que nascerá trazendo salvação, como diz Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas antes que esse sol brilhe sobre o mundo, os santos verão o brilho da estrela da manhã, o prenúncio do arrebatamento. Por fim, no versículo 29, o Senhor Jesus repete o apelo já feito às igrejas anteriores, como em Éfeso, versículo 7, Esmirna, versículo 11, e Pérgamo, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Contudo, agora esse chamado aparece no final da mensagem, após a promessa ao vencedor, talvez sugerindo que os cristãos fiéis são minoria e necessitam de um incentivo mais claro para ouvirem a voz do Espírito em meio ao ruído ao redor. As figuras e referências desta carta remetem ao período do reino em Israel, particularmente nos dias do rei Acabe, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 a 34. Jezabel, esposa do rei Acabe, simboliza a corrupção religiosa. Era um tempo em que Israel deveria estar desfrutando da bênção da terra sob a liderança da linhagem de Davi, mas estavam sob o domínio de um rei apóstata e de uma rainha promotora de idolatria e perseguição. O ministério do profeta Elias e os 3 anos e meio de seca serviram apenas como adiamento do juízo, sem resultar em arrependimento nacional. Havia apenas um remanescente de 7.000. Assim como Jezabel e seus filhos foram julgados severamente, conforme registrado em 2 Reis capítulo 9, versículos 22 a 37, o mesmo ocorrerá com este sistema espiritual corrupto representado por Tiatira. Em Apocalipse capítulo 17, o sistema religioso identificado com a grande meretriz estará no auge de sua influência durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação, sentada sobre uma besta de cor escarlata. Versículo 3. Mas o mesmo poder que ela buscava dominar a destruirá sob o juízo de Deus, conforme os versículos 16 e 17 do mesmo capítulo. É impressionante notar que aquilo que o sistema religioso falso tanto almeja, o poder sobre as nações, será concedido não a ela, mas aos verdadeiros vencedores, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor Jesus, o Rei prometido da linhagem de Davi.